Nesse vídeo a gente vai estar trazendo as últimas notícias do mundo da luta livre até o último dia 16 de novembro de 2025. Então, se você quiser ficar antenado com tudo que aconteceu no mundo do Pro Wrestling na semana passada, vem com o tiozão, porque tem muita coisa que talvez você não saiba que aconteceu. Mas antes, não deixa de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Nesse momento, deixe o seu like, porque é isso que faz com que o YouTube divulgue a gente para outros canais e outras pessoas, beleza? Então vamos embora para mais um Notícias da Luta Livre, né? E vamos começar aqui com o Randy Orton, né? E aí a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Quando é que o Randy Orton vai voltar, né? Tá todo mundo querendo que ele participe do Royal Rumble, não, né? Do Survival Series. Mas enfim, a notícia que a gente tem confirmada isso é que o Randy Orton está anunciado para estar presente no SmackDown do dia 5 de dezembro em Austin, Texas. Isso significa que ele vai aparecer no SmackDown logo depois do Survivor Series. Então isso já nos dá aí uma dica de que há uma possibilidade de que ele retorne no Survivor Series. Randy Orton, que está afastado da WWE há alguns meses, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se ele está recuperando o corpo das lesões, o que está acontecendo. O que a gente sabe é que a WWE anunciou ele no site oficial para o dia 5 de dezembro, porém, sabe como é, né? As histórias sempre são possíveis de ser alteradas, as escalações sempre são possíveis de ser alteradas, então a gente vai ter que aguardar para ver se realmente o Randy Orton vai voltar. Uma outra notícia interessante que surgiu, né? Isso foi depois do Monday Night Raw da semana passada, é que a fúria online contra o Main Event Jey Uso continua, né? Assim, é sabido e notório que ninguém mais na Internet Wrestling Community suporta, aguenta ver o Jey Uso sendo empurrado pela companhia, tá? Só que a coisa ela tá escalando a um nível quase que nuclear de hits que ele está recebendo. Nas arenas ele ainda atrai alguns aplausos e tudo mais, principalmente porque o It é um movimento divertido de fazer. Mas na internet, cara, a fúria é constante. A gente teve a luta dele contra o The Miz nesse último Monday Night Raw, uma luta que teve um bot medonho dele bem no final da luta, em que ele pegou o The Miz nas costas para mandar ali alguma coisa, tipo um Samoan Drop, alguma coisa, e ele escorrega das cordas e o The Miz vai de cabeça nas cordas. Tem gente que acha que aquilo foi um golpe e tudo mais. Eu acho que foi bot, muita gente acha que foi bot. Cara, o vídeo dessa luta, desse finalzinho da luta, o Jey Uso ele tem 8.000 likes nesse vídeo e 53.000 dislikes, tá? Isso significa uma razão de 87% de dislikes no vídeo. Cara, isso é algo incomensurável, tá? Então, um vídeo com 424 mil views ter essa quantidade de dislikes é simplesmente absurda. O Triple H ele já disse que ele não confia nesses números, que ele alega que eles dependem de extensões para você fazer a leitura. Só que assim, é lógico que ele está sendo assim, ingênuo de achar que a gente é idiota, porque qualquer um que tem um canal no YouTube sabe que você tem condições de ver a quantidade de likes e dislikes no YouTube Studio. Então, na verdade, quando o pessoal bota esses números lá, eles sabem que os números são legítimos, né? Então, a verdade é que essa pressão do público contra o Jey Uso permanece e a gente vai ter que ver se a WWE ainda vai continuar empurrando ele, porque, sinceramente, Jey Uso tá intancável ultimamente. Uma outra notícia que aconteceu, isso aconteceu na semana passada também, foi que a Mercedes Moné ganhou seu 13º cinturão, né? Para quem não sabe, a Mercedes Moné, a ex-Sasha Banks, ela tá numa storyline aí em que ela vai conquistando um monte de cinturões do cenário independente e tudo mais. E ela ganhou mais um. Ela ganhou um cinturão num show da House of Glory que aconteceu em Nova York. Ela ganhou o título feminino da APEC, que é um outro cinturão de companhia independente. Basicamente, hoje, qualquer um dono de companhia independente que está querendo aparecer, pega o seu cinturão e bota na Mercedes Moné. É isso que está acontecendo, tá? A Mercedes ela vai tentar conquistar o seu principal alvo e o seu principal cinturão dessa coleção contra a Chris Statlander pelo campeonato feminino da AEW no Full Gear, que é um especial que vai acontecer daqui a alguns dias na AEW. Então, a gente vai ter que ver se ela vai aumentar essa coleção e dessa vez
com o cinturão mais prestigioso que não está na WWE. Vamos ver se a Mercedes vai conseguir o seu 14º cinturão aí. Nós também temos uma notícia interessante e intrigante sobre o Bill Goldberg, né? O Goldberg, e ele entrou aí nesse cenário de convenções e tudo mais. Isso é muito comum de ex-estrelas da luta livre entrar nesse cenário de convenções e tal, para poder ganhar uma grana com aparições, né? Só que ele se envolveu numa controvérsia nesse fim de semana. Uma empresa chamada KNS WrestleFest havia contratado o Goldberg para uma sessão de autógrafos privada em um determinado dia. Só que no dia, o Goldberg simplesmente deu balão na empresa. Eles fecharam uma sessão privada com um outro grupo, supostamente no mesmo horário. O pessoal da KNS ficou esperando o Goldberg aparecer para poder fazer a sessão de autógrafos privada com eles. Quando ele terminou com a outra empresa, ele simplesmente disse que estava cansado, que ia embora, simplesmente passou em frente ao balcão da empresa e acabou dando o bolo neles e foi embora, né? E isso acabou fazendo com que a empresa viesse a público. Eu cheguei a ver essa publicação no Facebook, depois veio a notícia de que o Goldberg havia dado cano neles. A empresa pediu desculpas aos que esperavam ver o Goldberg na sua apresentação, mas infelizmente não aconteceu. O Goldberg não deu nenhuma informação oficial sobre o caso até agora, mas o fato é que ele vai acabar ficando com uma pecha de difícil aí nesse cenário, que é um cenário que está crescendo muito e que dá muitas oportunidades para lutadores independentes, lutadores da própria AEW e da TNA e lutadores e ex-lutadores, né, grandes lendas, porque você pode ir numa convenção dessas e você ir tirar foto e pegar autógrafos das pessoas que você viu quando você estava crescendo. Então, é uma pena o Goldberg estar fazendo isso, que muita gente esperava encontrá-lo, mas é apenas uma prova de que, como todo mundo sabe, ele é um cara meio difícil de lidar. Então, se você está aí nos Estados Unidos e estiver esperando para encontrar ele em alguma convenção, saiba que você pode acabar tomando um cano no processo. Agora vamos falar sobre Seth freaking Rollins, né? Nós temos uma atualização da recuperação do Seth Rollins, uma atualização importante, né? Ele já apareceu sem a tipoia no braço, né? Depois da sua cirurgia no manguito rotator, né? O Seth Rollins que ele teve uma lesão no manguito rotator naquela luta no Crown Jewel contra o Cody Rhodes, quando ele foi dar aquele coast to coast, e aí ele foi dar uma cabeçada no Cody e ele acabou caindo errado no ringue e acabou estourando o manguito rotator, fez uma cirurgia, estava usando tipoia, porém teve um evento na El2 Brewing Company, que é a companhia que produz a cerveja Broken Skull do Stone Cold Steve Austin. O Seth Rollins foi convidado para esse evento de 10º aniversário dessa empresa, junto com a esposa dele, Becky Lynch, e ele foi fotografado sem a tipoia. Então, isso pode indicar que a recuperação dele está indo bem e que talvez a gente consiga ver o Seth Rollins de volta aos rings até talvez um pouco mais cedo do que o normal. Não esperem que ele apareça no Survivor Series. Tem gente que está achando que essa situação também é uma enganação. Eu acredito que não, mas talvez a gente consiga ver aí o Seth Rollins de volta na estrada para WrestleMania. Seria muito legal ver ele antes do show dos Imortais lá em Las Vegas. Nós temos uma notícia também que é referente ao show de aposentadoria do John Cena no dia 13 de dezembro, que é é uma informação, tá? É uma especulação, porém, considerando que esse pessoal da WWE às vezes tem notícias insiders, né? Pode ser uma notícia que, assim, pode estar a ser confirmada. A presença do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, na aposentadoria do John Cena, tá? Muita gente estava especulando de que isso estava praticamente certo, e isso explicaria o fato da WWE trazer o show de aposentadoria do Cena de Boston para Washington, né? Originalmente o show de aposentadoria do Cena seria em Boston, mas a WWE mudou os planos em cima da hora e resolveu levar para Washington. E aí, o Dutch Mantel, numa conversa no seu podcast, afirmou textualmente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve estar presente na aposentadoria de John Cena no dia 13 de dezembro.
Tá? Essa seria a primeira participação, primeira presença de um presidente americano em exercício em um show da WWE que se tem notícia, assim. Pode ser que alguém tenha aparecido disfarçado, pode ser. Mas eu, particularmente, não me lembro de uma história de um presidente americano em exercício comparecer ao vivo num show da WWE. O mais próximo que a gente teve disso foi um dublê do Bill Clinton que se fez de presidente na WrestleMania 10, uma das coisas mais bizarras que o Vince McMahon já aprontou num show da WWE. Então, vamos aguardar para ver se vai ser confirmado. Tá tudo levando a crer que o Trump vai aparecer. Existe uma relação muito forte entre o Donald Trump e a família do Vince McMahon e o Triple H. Então vamos ver se o Donald Trump vai realmente aparecer nesse show. Nós também já recebemos o preview, né? O Adam Pearce já soltou o preview do Monday Night Raw desta segunda-feira. E entre as situações que a gente vai ver, vai ser a Nikki Bella se explicando no Monday Night Raw sobre o seu ataque contra a Stephanie McMahon. Lembrando que no Raw da semana passada, dentre tantas coisas que aconteceram, né? Ficou até um pouco esquecido o fato de que a Nikki Bella virou o rio para cima da Stephanie McMahon, acertando ela com o campeonato mundial feminino e levantando esse campeonato no ringue. Tá? O Adam Pearce disse que dentre as coisas que vão acontecer no Monday Night Raw, a Nikki Bella vai justificar os seus atos contra a Stephanie McMahon na semana passada. Além disso, o Adam Pearce também confirmou que o John Cena vai abrir o show novamente, sendo seu último Raw na carreira. Depois disso, suas datas finais vão ser no Survivor Series e no Saturday Night Main Event do dia 13 de dezembro. Lembrando que as aparições do John Cena no começo do show é porque o Monday Night Raw está sofrendo concorrência do Monday Night Football, que é um show, né? É o jogo de futebol americano da semana que passa nos Estados Unidos na segunda-feira, que tem uma audiência avassaladora, absurda. E aí a WWE, para capitalizar o máximo com a audiência, com a presença do John Cena, eles puxam o Cena para um horário que não choca com o Monday Night Football, e aí bota exatamente no começo do show. E aí o John Cena pode aparecer sem qualquer tipo de conflito, de concorrência com o futebol americano. E por fim, a notícia que muita gente está se perguntando é se o Zack Ryder assinou um novo contrato com a WWE, né? Lembra? O Zack Ryder que apareceu de volta à WWE depois de muitos anos no último SmackDown para lutar no torneio The Last Time Is Now. Ele lutou contra o LA Knight e perdeu a luta. Muita gente ficou chateada com isso, mas quem ficou chateado com isso não sabe que a persona do Zack Ryder no cenário independente ultimamente é basicamente de um cara que perde todas as lutas, né? Enfim, segundo a Fightful Select, o Zack Ryder ele ainda não assinou o contrato de retorno à companhia, sendo que esse retorno no SmackDown seria momentaneamente um ato solo. Tá? Então ele teria aparecido recebendo um valor apenas pelaquela aparição. Porém, a Fightful Select notou claramente que a WWE lançou produtos novos do Zack Ryder na WWE Shop. E isso não é normal, né? E aí, quando eles foram conversar com essas fontes, eles descobriram que o Zack Ryder assinou um contrato de merchandising com a WWE, o que possibilitou a companhia oferecer produtos com o nome do Zack Ryder na WWE Shop. A grande questão aqui é a seguinte: para mim, não faz sentido que a WWE assine apenas um contrato de merchandising com o Zack Ryder e não traga ele de volta. Eu acho que isso é um teste. A WWE está testando as águas para ver se existe uma demanda do público pelo retorno do Zack Ryder. O Zack Ryder, cujo nome verdadeiro é Matt Cardona, fez o seu nome no cenário independente nos últimos anos. O público fiel de luta livre gosta muito dele, ele é um cara muito gente boa. E pode ser que haja um movimento dos fãs para querer que ele volte à WWE. Zack Ryder fez uma boa luta com a LA Knight, a luta surpreendentemente casou bem, e eu acho que existe um espaço para o Zack na WWE. E antes que o pessoal se pergunte qual é o raio do nome dele, o nome verdadeiro dele é Matt Cardona, ele luta no cenário independente como Matt Cardona, e a grande surpresa foi ver ele voltar como Zack Ryder. A gente fica sabendo agora que é por causa desse contrato de merchandising, e claramente existe alguma intenção de trazer ele de volta. Porque se não tivesse, eles teriam trazido ele como Matt Cardona, teriam pago o valor dele e teriam mandado ele embora. Então a gente vai ter que aguardar para ver se e quando
a WWE vai assinar o contrato para que o Zack Ryder volte à companhia. Se eu tivesse que chutar, eu diria que o Zack volta no Royal Rumble, seria uma daquelas aparições surpresa que nós temos todo ano. Então vamos ter que aguardar até o final de janeiro, talvez, para ver se o Zack Ryder de fato irá voltar para a companhia ou se ele fez apenas um contrato para oferecer os seus produtos e o seu nome, a sua marca na WWE Shop. Beleza? Bom, essas foram as notícias da semana. Tivemos algumas notícias bem interessantes. Hoje à noite nós vamos ter live do Monday Night Raw, o último show semanal de John Cena no Madison Square Garden. E WWE, quando vai pro Madison Square Garden, é showzaço. Tá? É show para arrasar quarteirão. Então, se vocês quiserem conferir um bom show de luta livre, assistam hoje à noite. Eu garanto para vocês que vocês não vão se decepcionar. Monday Night Raw dessa semana deve ser arrasa quarteirão, tá? Então, se vocês quiserem, vem com a gente. A gente vai estar aqui a partir das 8h30 da noite. 8h30 não, né? 9h30 da noite, para a gente poder acompanhar o Monday Night Raw. E não deixem de continuar ajudando e apoiando o nosso canal. Vocês já sabem tudo o que vocês precisam fazer. Não deixem de conferir os nossos links de afiliados que estão aqui embaixo. Vocês não precisam comprar os produtos da lojinha que está aqui embaixo. Vocês podem simplesmente entrar no link no Mercado Livre ou na Shopee, fazer as suas compras normalmente e depois tirar o produto que vocês usaram para entrar. Vocês vão estar ajudando o tiozão da mesma forma, porque pelo link de afiliado, toda a compra que vocês fizerem eu vou ganhar um percentual. Para vocês não vai fazer diferença, o preço é o mesmo com ou sem link de afiliado, mas ao vocês entrarem pelos links de afiliado que estão aqui embaixo, vocês vão estar diretamente ajudando o nosso canal a continuar a crescer. Beleza? A gente se vê hoje à noite. Não deixe de acompanhar a gente, não deixe de ver nossos outros conteúdos. Eu vou colocar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.